Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro de estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando agora o livro Grilhões Partidos, que é o segundo livro da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro, os ensinamentos da doutrina, do evangelho, que estão todos ali constando no livro também, né? Queremos agradecer aqui a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que assistirão depois, pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, peço agora que vocês desliguem os microfones para que nós possamos fazer a nossa oração, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos do bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. E assim seja, graças a Deus. Então vamos para o nosso resumo. Vamos começar como a gente terminou no último estudo. Terminamos na metade do. Deixa aqui. Na metade do capítulo 21. Tá? Então hoje a gente vai continuar aqui o capítulo 21. Vou botar só um pouquinho para trás para a gente lembrar, né? Antes da gente começar aqui com o texto, eu vou só lembrar a história, né? Como é que ficou até agora, como é que estava. Nós ficamos sabendo que a Margarida, mulher do Coronel Santa Maria, ela foi a mãe da Esther, ela foi a mãe da história, na história anterior da Eduardina, né? Que é aquela viúva, que lá malvada, e foi mãe e é a mãe da Esther agora. Então, mãe, duas vezes a mãe do mesmo, Pode ir. mesmo espírito. É, a Não vai Eduardina jantar agora, não? que foi. Pô, mas é que eu estou fazendo um estudo. Eu não posso estar falando. Ah, daí tá atrapalhando, vê quem é Se aí. eu posso falar, se a garrafa também está lá. Se ela quiser mais água, só ia para cortar é para estrelinha. Tem um de fígado e tem um de frango. Pronto, ok. Então, aí a gente vai. Vou falar com vocês da historinha que é a Eduardina, ela. Su, você tá sem som. Eu acabei mutando tudo, né? Voltou? Porque eu não estou conseguindo. Voltou? Voltou. Estou difícil de mexer. Ah, porque eu encostei aqui no cantinho para sair, encostei no mute. Deixa eu ver se eu consigo sair, porque eu É, mexi. agora eu tô sim. Peraí. Ai, não sai aqui agora. Ah, já achei. Tá bom? Sim. Tá bom. Então, ó, aí a Eduardina, como Esther, aí a Esther agora, o Monsenhor Severo como Constância agora. E aí, na época, a Eduardina ficou com raiva, porque o amante dela, que é o Matias, foi o Matias, mas na época era Casimiro, fugiu com a sobrinha dela, que era Maria de Socorro, e a Maria de Socorro estava grávida e teve um filho, que hoje em dia que no caso era, na época, filho dela, hoje em dia é a mãe do Matias. Então ficou nessa trama aí, agora vamos dizer vamos ver que o Bezerra vai começar a falar sobre isso. Só que finalizando, que ele, Bezerra falou o seguinte, que a justeza das leis, né, que reúne os implicados nas tramas dos destinos, para que refaçam a vida, dispondo de todos os recursos, inclusive das vinculações familiares, de modo que as dependências emocional, afetiva, física, econômica, essas dependências criam os vínculos para o reajustamento e o perdão, na pauta da ascensão vitoriosa para Deus. Nós paramos aí semana passada. E vamos continuar agora. O Bezerra continua falando. Numa análise mais profunda, constataríamos que o mesmo grupo procede de outros tipos de experiências que geraram os reencontros, nos quais fracassaram há pouco, infelizmente. Então, aí ele fala, como eu falei na última vez, que não é de agora isso, né? Isso já tem outros tipos, é um grupo que já está vindo de várias outras existências, né?
Aí ele comenta, desarmados, naquela oportunidade, nessa que está contando agora da turma aí do Monsenhor, da Adina, então, desarmados naquela oportunidade, para o entendimento fraterno, mergulharam nas águas do infortúnio, utilizando-se da astúcia e do despudor, da vingança e da traição, com que agora são despertados para novos acometimentos, que devem conduzir com as ferramentas da mansuetude e da abnegação. Todos deveremos percorrer um longo caminho ainda antes do encontro com a felicidade almejada. Então, não é fácil, a felicidade não é jogo rápido, né? É um longo caminho. E nesse trilhar contínuo, iremos desfazendo os erros e gravames deixados à beira da estrada, simultaneamente semeando flores de alegria e plantando ações de beneficência, que nos servirão de fiadores para os propósitos acalentados de santificação e de evolução, né? Que é mesmo, no caso, a nossa evolução é chegar até um espírito puro. Quem pode se considerar vitorioso antes de alcançar o último passo numa jornada? O porvir pode trazer surpresas não supostas, fracassos não previstos. Para os que estão reencarnados, cada minuto no corpo é um desafio. A advertência da vigilância implica em necessidade de cuidados contínuos. Um pensamento consolador, uma ideia deprimente, uma lembrança feliz, um apego que manifeste no instante da desencarnação, marcam a aflição ou a serenidade, no ato da passagem de um para outro estado da vida, influindo consideravelmente no comportamento do recém-chegado ao mundo espiritual. Então, daí, nesse momento que eu vou fazer só um alerta, né, a gente falar que não se deve fazer eutanásia, né, porque a pessoa, às vezes, no finalzinho, ainda está lá, nos finais, e a pessoa quer desligar aparelho, isso, e a pessoa está pensando e está ali com alguns pensamentos, como coloca aí, vários tipos, né, e a pessoa, nesse momento, ela pode modificar, inclusive, como ela vai acordar, vamos dizer, do outro estado da vida. Porque nisso, nesse ato de passagem, tudo vai marcar isso, é aflição ou serenidade, como nós está na nossa mente. E é aí que nós temos que ter, nesse momento, se a pessoa tiver lúcida, que fique entre em prece, que entre em oração, isso aqui é muito importante. Desespero ou harmonia se encontra ao alcance de quem, a um ou a outro, melhor se afeiçoe, ou com o qual prefira afinizar-se. É a sintonia que a gente sempre fala. Você vai querer sintonizar com o mal, vai acabar caindo em desespero, sintonizar com o bem, você entra em harmonia, né? Tranquilidade. E aí Bezerra prossegue. Alguns dos irmãos aqui presentes, amanhã, despertarão recordando uma viagem a um estranho país. Outros terão as reminiscências de salutar encontro espiritual. Uns lembrarão de socorros ministrados a Esther e Matias, com um pano de fundo confuso. Alguém crerá em pesadelo, e outro suporá uma visão do paraíso. Aí, se voltando para os membros, para que estavam ali presentes, tratando desse processo obsessivo da Esther, ele complementou. Recordastes de que sois todos responsáveis uns pelos insucessos dos outros, incidindo na arregimentação da própria desventura. Dispensável que soliciteis perdão reciprocamente. Às vezes liga aí, o pessoal liga o áudio que atrapalha, né? Então, dispensável. Ele falou assim: não, eu não preciso pedir, falar, solicitar a vocês, que vocês têm que pedir perdão reciprocamente. Inadiável, porém, que vos ajudeis uns aos outros, conforme a recomendação evangélica. Aí ele vai contar um por um. A paz de Matias será a decorrência da caridosa ajuda fraternal do coronel Santa Maria. Muito justo que o destruidor da esperança se converta em edificador da alegria. A saúde total de Esther e sua recuperação dependerão da diretriz que ela vier imprimir à vida. A mediunidade que lhe tem facultado perfeita sintonia com Matias, ela poderá converter em ponte de misericórdia, para resgatar os sofredores que se demoram na margem do desalento. Voltou aí. Estou mandando até para a Carla aqui o texto, que será qualquer coisa. Voltou. Mandei até para cá o texto, qualquer coisa, essa internet está instável. Aí a Carla até de repente continua ali, tá? Vamos ver. Já está gravando, Sul. Sim, estou vendo, mas é que agora tem que achar o texto. Então vamos lá, 21. É.
Eu vi que falhou aqui, eu estava aqui na doação de sacrifício, né? Falando da médium, né? Então, toda doação de sacrifício por alguém, mediante os tesouros da mediunidade edificante, representa a conquista de inapreciável valor para a iluminação da consciência em crescimento. As irmãs Abigail e Josefa, genitora e irmã, respectivamente, do nosso Matias, serão o campo experimental para os propósitos que acalentamos. Aí o Miranda vai comentar: eu tinha a impressão de que cada um dos presentes fazia oportuna autoanálise, estava a vibração reinante, reafirmando-se propósitos superiores e prometendo-se esforços hercúleos pela preservação do equilíbrio e vivência da verdade. Alguns encontravam-se comovidos em atitude de profundo respeito. Aí o Bezerra continua aqui para fechar o capítulo, ele vai falar: não encerramos aqui os nossos compromissos de solidariedade fraterna. Seguiremos o labor em prol de nós mesmos, através dos nossos irmãos mais sofredores. Confiar em Deus, abri-vos ao amor e ides unidos na direção do porto da fraternidade, onde vos aguarda a embarcação da felicidade. O mentor agradeceu a Jesus e a Deus as concessões luminescentes da noite, enquanto dúcidas vibrações de paz e esperança nos penetravam. Então, agora a gente vai comentar assim aos pouquinhos. Eu vi um pedacinho que teve, aí eles foram comentando umas referências. Primeiro, desse pedacinho que fala aqui: todos deveremos percorrer um longo caminho ainda antes do encontro com a felicidade almejada. Então, a gente já sabe aqui, nós já falamos algumas vezes, né? Só para recordar, a gente tem sempre que lembrar desse detalhe, aqui na pergunta 4614, que quando o Kardec fala que se deve entender por lei natural. E a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. São aquelas 10 leis também que ele vai especificar depois, né? Aí fala: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a lei de Deus é a verdadeira para a felicidade do homem. A lei de Deus indica para o ser humano o que ele deve ou não deve fazer. E o ser humano só é infeliz quando se afasta da lei divina. O que na 621 vem: onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, nós já chegamos à conclusão que a felicidade está na nossa consciência. Então, quando a gente não tiver isso na consciência, quando a gente não ficar consciente dessa informação, que a gente acaba sempre, parece que a gente esquece, né? E não segue as leis de Deus, a reflexão é: nós estamos seguindo as leis de Deus? Estamos lá seguindo, né, as orientações e o roteiro que Jesus nos falou? Cada momentinho que a gente vê estamos ali, a gente depois não pode falar: eu não estou muito feliz, né? Estou tendo umas infelicidades, porque a gente já sabe que aí é nossa própria criação, né? A gente sabe que é só seguir a lei de Deus que a gente vai entrando, vai acertando ao longo das existências, e vamos acertando nosso espírito do caminho correto. Aí vem o número 2 do trechinho: para os que estão reencarnados, cada minuto é desafio no corpo. Então, aí a reflexão que foi dada é: como nós estamos usando os minutos dos nossos dias? Estamos aproveitando ou desperdiçando nosso tempo? A próxima frase que chama atenção é: a advertência da vigilância implica em necessidade de cuidados contínuos. Nossa vigilância, lembra? Temos que estar cuidando da gente, dos nossos valores morais, e essa advertência da vigilância. A vigilância, ela é um convite da vida para a reflexão sobre nós mesmos. Não é só para a gente só vigiar, não. Nesse momento que a gente está vigiando, a gente também tem que ficar em reflexão sobre o que nós, para verificar o que precisamos modificar cada dia, para atender aos propósitos estabelecidos para a presente existência, que a gente mesmo estabeleceu lá junto, quando a gente está, vamos dizer assim, mais maduro espiritualmente, né? Tá bem equilibrado, a gente vai lá e monta lá a nossa programação e nós estabelecemos os propósitos. E aí você, nesses momentos de vigilância, também vamos verificar isso, aceitando as situações desafiadoras como oportunidade de crescimento, sem revolta, sem rebeldia, né? Você estiver ali sentindo aquilo ali com aceitação, com abnegação. Aí eles deixaram aqui o livro Libertai-te do Mal, de Joana de Anjos, capítulo 23, Desafios Existenciais, onde vão ter várias dicas para nós.
A existência física no abençoado planeta terrestre é um contínuo desafio, em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista de valores ético-morais, indispensáveis ao êxito espiritual, no empreendimento evolutivo. Ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico que diga respeito ao refazimento dos caminhos antes percorridos equivocadamente, assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo. Sempre temos aí um motivo, né? Renascer no corpo somático é a bênção que o Senhor a todos oferece, a fim de auxiliá-los no processo de libertação das mazelas que acompanham o espírito desde os primeiros momentos em que se lhe apresentaram a razão e o discernimento, concedendo-lhe a responsabilidade pelos atos, lá no início da nossa evolução, né? É natural, portanto, que mesmo nas existências muito bem planejadas no mais além, ocorram surpresas perturbadoras, não poucas vezes causando inquietações e graves sofrimentos. Para quem vai assistir aí, daqui a pouco já está no cinema dia 25, nosso Lar 2, lá teremos vários casos desse, tudo planejado, muito bem planejadinho, o espírito está em nosso lar, tudo organizado, e quando reencarna, faz tudo, um monte de besteira e volta arrasado. Nós vamos ter exemplo dessa frase aqui à vontade no filme. Esses desafios, no entanto, têm grande valor na transformação moral do ser humano, se lhe aprouver administrar todas as dificuldades, compreendendo que tudo que lhe acontece é portador de uma razão que, mesmo ignorada, tem significados justos, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento espiritual. Eu já falei, a gente repete, nada acontece por acaso. Mesmo uma coisa que você não esperava, como uma coisa que a gente pode fazer equivocadamente, né? A gente não prestar atenção, por exemplo, numa situação e a gente vai lá e erra e pronto. Nada acontece por acaso. Ou é você que causou aquilo ali, ou você vai receber essa que ele fala aqui, uma razão ignorada. E aí vai ter o significado justo, vai ajudar no seu aperfeiçoamento espiritual. Não se trata, porém, de uma experiência que somente pode ser vencida pelos privilegiados, mas que se encontra ao alcance de todos aqueles que compreendem os significados da realidade e as diferenças entre a ilusão da posse e do prazer em relação à alegria legítima de viver. Então, nós estamos encaixados aqui, naqueles que compreendem o significado da realidade. Nós já estamos compreendendo muitas coisas. Não podemos falar que eu não sabia, eu não sabia quando a gente sair daqui, chegar do outro lado. Né? A gente não está ignorando muita coisa. Então, assim, já sabe que tem que ficar vigilante mais ainda, né? Diante de quaisquer desafios, permanece tranquilo e confiante, persistindo nos teus objetivos elevados, sem pensar que te encontras desamparado ou esquecido da providência divina. A pedra que rola ao sabor da correnteza arredonda-se, tornando-se mais fácil de ser conduzida. De igual maneira, o espírito retifica as dificuldades morais, que são compromissos não atendidos, e os erros cometidos ao sabor dos golpes sofridos durante o curso existencial. Mantente deste modo otimista quando visitado por quaisquer desafios que te pareçam demasiado fortes, buscando a melhor maneira de administrá-los. Ninguém alcança a plenitude sem o contributo da lapidação moral proposta pelos soberanos códigos da justiça divina. Então, está na lei. Sempre que te vejas abraços com dificuldades e desafios, pensa que está sendo homenageado pela vida, a fim de alcançares a libertação que te aguarda. Nunca te permitas a revolta ou a agressividade por estares visitado pelo sofrimento, sem o qual não lograrias atingir as estrelas. A bonança sempre chega, porém, depois de passada a tormenta. Nunca vos deixarei a sós, exclamou o amigo incomparável, demonstrando seu amor pelas suas criaturas. Não duvide jamais da sua presença ao teu lado, mesmo que na circunstância aflitiva tenhas dificuldade em percebê-lo. Persevera abraçado aos teus deveres, porque somente haverá ressurreição na madrugada de luz após a noite em tuas buscas por melhorias. E por último aqui, não, por último não, tem outro ainda. No livro Missionário da Luz, o capítulo da reencarnação, capítulo 13, né? Vai estar bem assim,
frisando aqui, ressaltando, existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam, aqueles que vão para ajudar a programar, né? Fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito, que torna a esfera de carne, pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Segundo André Luiz, a maioria de nós está encaixada nesse aqui, que vai agrava o débito, porque a grande maioria não consegue completar tudo que programou, né? E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz também, no capítulo 19, vai falar algumas coisas sobre reencarnação. Então, um trechinho que fala: entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromisso de ontem, porque com a prudência e a imprudência, a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas refazendo o destino. Então, formamos novas causas que vão ter outros efeitos, né? E aí, quem lembra também no livro no Evangelho, eu lembrei agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre fala causa das aflições. Aí tem as causas da vida anterior, né? Mas tem ali mesmo o Kardec, né? Kardec e alguns espíritos vão falar que a maioria são a gente que cria aqui na existência atual. Então, é isso que está colocado aqui, que o André Luiz fala. Não diz que é tudo, não, porque a gente contribui. Prudência e imprudência, preguiça e trabalho, bem e mal, nós vamos melhorar ou agravar a situação. Então, de acordo com a nossa vontade. Então, aí terminamos aqui o texto do capítulo, com suas referências, do capítulo 21, tá? Então, vamos fazer os comentários e depois a gente passa para o capítulo 22. Está com vocês agora. Perguntas e comentários. Todo mundo assustado ou todo mundo dormindo? O que vocês acharam Oi, aí? Su. Ah, É que eu estou abrindo aqui, como o celular é diferente, né? Eu estou abrindo o texto aqui porque eu queria só dizer assim, que essa mensagem da Joana de Ângeles que você colocou aqui é maravilhosa. Nossa, gente, porque ela diz, mantenha-se desse modo otimista quando visitado por quaisquer desafios que te pareçam demasiado fortes, buscando a melhor maneira de administrá-los. Porque esses conselhos, eles nos colocam, né, na, na, sei lá, a gente se localiza na situação e entende, peraí, o problema ele surge para que a gente possa solucioná-lo, né? E a gente precisa de equilíbrio. Sem o equilíbrio, a gente não consegue. Claro que é difícil, né? Lógico, mas a gente precisa de equilíbrio. Então, eles trazem essas mensagens para a gente porque eles querem que a gente melhore, né? Por isso que eu digo que esses livros do Manuel Filomeno de Miranda, eles são verdadeiros, assim, código para a gente. Olha, gente, está aqui ó, as situações, estou colocando para vocês as situações, as possíveis soluções, as é. possíveis reações, e vocês escolhem, porque realmente está na nossa mão mesmo, né? Eu acho
É fantástico isso aqui, porque em qualquer circunstância que a gente esteja, né, vivendo, você ler essa mensagem da Joana de Anjos, isso nos traz um conforto muito grande. As mensagens das histórias do Filomeno, elas trazem esse conforto para a gente, né? É porque também a maioria das pessoas acha que é, encarnar é para, né, aproveitar a vida e eu tenho que, sabe, pensar nas coisas que eu quero já para minha vida, sempre em relação aos seus objetivos materiais, né? Ninguém, a grande maioria, nem até os espíritas ali, eu vejo aí com pessoas que a gente conversa e tudo, que a pessoa talvez não tenha estudado muito, ela nem se toca que o principal, e é isso que Jesus toda hora frisava, tem que cuidar das duas coisas, do corpo, da vida e do espírito. Mas ele colocava, e aqui sempre coloca também a mesma coisa, que o principal é o espírito. Porque se a gente também não estiver com o espírito bem, né, equilibrado, a gente não consegue nem tocar o resto da vida. Então, a Joana que ela vai fazer aqui é dar um estímulo, né? Vai dar uma com esse texto aqui, dá umas bronquinhas, como eu falei, que ela ia dar umas broncantes, mas o capítulo é Desafios Existenciais. E ela mostra que a existência física é um contínuo desafio. Quer dizer, é o que já foi falado no capítulo que Miranda falou, né? Aí vem essa colocação nesse livro dela. Então, mas o que, que a gente tem que ter em mente? Que nós temos que reencarnar para nos libertar dessas mazelas, dessas coisas que a gente já vem trazendo, e a lapidação moral, como coloca aqui. Então, ele fala que qualquer desafio que tiver, para você sempre lembrar que você não está esquecido pela divina providência. Você permanece tranquilo e confiante. Gente, a principal, vamos dizer assim, principal objetivo assim, que carrega o nosso objetivo é você ter confiança. É ter certeza que está amparado. É isso que a gente sempre esquece. Nessas horas do momento do desespero, as coisas estão dando tudo errado, você esquece de fazer uma oração. Nós vamos ver já, já que o coronel vai fazer uma oração. Assim, essa lembrança de fazer oração já nos dá uma acalmada. Fala, epa, vamos parar um pouquinho, um minutinho, vamos respirar, que aí você vai lembrar que você não está esquecido, vai lembrar que tem gente te amparando. E é essa confiança que mantém a gente conseguindo viver, respirando cada vez melhor. A gente consegue se conduzir melhor. Aí fala aqui que a pedra vai rodando na correnteza, né, e vai se arredondando. E cada vez mais que ela arredonda, ela é mais fácil conduzida. Conduzida no caminho do bem, lógico. Então ele fala: se mantém, como você leu agora, mantenha otimista quando tiver os desafios. Que te pareçam demasiado fortes. A gente pensa, está forte sim, mas a gente só pode suportar aquilo ali se a gente estiver em conexão com os bons espíritos, fazendo a nossa oração primeiro, para a gente fazer a conexão, e aí você consegue força no momento, sempre pede sempre a força, me ampara, né? Me conduz aqui, me inspira para que eu possa tomar a decisão correta, mas sempre tentando fazer a ligação o mais rápido possível para você poder não deixar entrar na tristeza, no desespero. Ninguém alcança a plenitude sem a lapidação moral, de acordo com os códigos da justiça divina, não adianta. Então, ele fala: não permita a revolta. Ou a agressividade, você tá vendo que está em sofrimento. Sem isso, você com essa cara fala, vai ter a tormenta, né? Sem paciência, você não vai atingir as estrelas. A bonança só chega depois. E lembrar que Jesus falou: nunca vos deixarei a sós. Então, nunca duvide da presença de Jesus e de bons espíritos enviados por Jesus ao seu lado. Mesmo na hora que você estiver aflito, tem dificuldade de perceber essa presença, mas não duvida. Não fica, não é possível, sabe, ninguém está me ajudando. Não, você pode ficar até esquecido um momentinho, mas lembra, faz a oração. Aí ela fala: persevera, abraçado aos teus deveres. Você só vai ter uma ressurreição na madrugada de luz depois de você buscar por melhoria. Então, você que tem que estar sempre criando o seu futuro. Isso aí é fantástico, essas vamos dizer, esse consolo que ela dá também, né? Não só a dica, nem só a bronca, mas o consolo que ela dá para a gente. E a gente tem que lembrar, a gente sempre comenta aqui, lembrar que nós estamos sempre protegidos. Essa confiança que faz a gente seguir em frente. E aí falou também, nós já temos conhecimentos, então a gente vai, peraí, eu já sei que é assim, já vi que por caminho tal não dá certo, então vamos racionalmente, né? Que é a fé raciocinada, racionalmente chegar a um momento que a gente vai entender, precisamos ter calma para poder entrar na sintonia desses bons espíritos que vão nos ajudar, e daí a gente consegue resolver o problema.
Não adianta ficar revoltado nem desesperado, né? Quem mais tem comentário? Hoje nós estamos com pouco texto aqui. Não tem muita coisa para. No início já falou lá sobre a mesma coisa que fala do desafio, né? Então aqui só tem no finalzinho aqui o André Luiz colocando essa história da reencarnação, para a gente lembrar. Achei interessante falar que tem uma cota aproximada de valores eternos. Então, quando os que vão programar, né, a nossa encarnação estão ajudando ali, aquele pessoal do mapa e vai fazendo nossos mapas do corpo, estão organizando ali, fixam uma cota aproximada para valores eternos, que é as suas virtudes, né? Não é porque você vai ter que fazer revelado, tem umas coisas que vai ver se você vai casar, se não vai, se vai ter dinheiro, se não vai, onde é que você vai nascer, isso a gente sabe que tem, daqueles mapas, mas tem uma cota de valores. Então, tipo assim, olha, você tem que lidar nessa existência com a paciência, com a pobreza para você também desenvolver a paciência e a perseverança no trabalho, para tirar a preguiça. Então, eles vão colocando. Mas o espírito vem, ele não vai precisar cumprir, o ideal é cumprir isso, né? Que eles chamam até de completistas. O André Luiz até aprendeu que era completista, mas a pessoa pode melhorar essa cota, então pode até ultrapassar, se esforçar, esforço próprio intensivo, ou se distanciar dela, enterrar mais ainda, mais débitos, errar muito mais, e aí pronto, volta arrasado, que é o que acontece no livro dos Mensageiros, que a gente vai ver no filme, que volta a pessoa, tudo que ela prometeu, ir lá no plano espiritual, consciente, tudo que Deus prometeu. Não, não, a história do Otávio, até a história do Otávio, que eu já vi que vai aparecer lá, que eles estão fazendo na propaganda, e a história do Otávio, que ele vai, promete um monte de coisa em nosso lar, e quando ele reencarna, ele volta para o nosso lar, foi resgatado lá, com muita ajuda, muita intercessão da mãe dele e tudo, mas ele volta, não fez nada, fez tudo errado. E aqui também essa história da evolução, do progresso, você também é importante a gente lembrar que não é tudo só do compromisso de ontem, não. Falar, eu tenho que reparar, né? Eu joguei pedra na cruz, agora estou passando isso, aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Mas não, nessa existência agora a gente às vezes age com preguiça, então, e vai ter uma preguiça, o trabalho, entre o bem e o mal, a gente escolhe, escolhe errado. A prudência e a imprudência também tem isso, a pessoa não foi prudente. Foi lá, entrou num lugar que não era para entrar, sabe que ali era perigoso. Aí você está desafiando, né? Vai falar, mas não vai acontecer nada, não. Então você não fica se expondo, porque é a mesma coisa. Você vai para. Não vamos atravessar a Avenida Brasil sem olhar para um lado, sem. Você tem que ter a prudência em todos os momentos da sua vida. Prestar atenção, né, no que está fazendo. Às vezes a gente não presta atenção, deixa uma coisa para trás, e aí você vai ver, causa um monte de problemas depois com você, para você. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção em tudo, porque falar, essa coisa do meu. Eu tenho que tem gente que fala, é pagar, né? Não, temos que reparar. Mas aí também você está provocando é nessa. Vamos consertar logo, que ainda está ficando mais um débito para a próxima existência. Então, desse pedaço desse capítulo, ninguém tem vale. Sério, fala aí, tem a pergunta. Está com a mãozinha levantada. Sério, Pedro? No caso, sou eu, Su. Sim. Só para comentar que uma parte desse texto de Joana me lembra muito da questão do Cristo Consolador, que Jesus vai estar sempre, ele nos diz que ele vai estar sempre com a gente, mas que para a gente alcançar o jugo dele, tem um requisito ali, que é o amar. E é justamente isso. Ele nunca desiste da gente, mas ele também não falou que seria fácil. Então a gente também não pode desistir. Isso mesmo. Foi o que eu falei, tem que abrir o canal. Se você não sintoniza. E você que tem que ir lá buscar, você acabou de falar. Você não vai ficar aqui esperando que os bons espíritos desçam até você para poder te ajudar. Você tem que entrar em sintonia para que você possa encontrar com a energia que eles enviam para nós. E aí, quando a gente abre o canal, a gente está, né, energeticamente falando mesmo, gente. É que é tudo é vibração. O Miranda já falou isso para a gente. A gente volta e me repete aqui. É ressonância, ressonância que a gente emite, ressonância que a gente recebe e nós estamos todos ligados na sintonia. Se você não procurar, de alguma maneira, né, na oração, na meditação, seja como for, tem que abrir o canal para você receber aquela ajuda. Porque também, se você, como nós estamos colocando, se você está revoltado, se você está reclamando, se você está ali chorando, desesperado, desiludido, desamparado, achando que está desamparado, aí você também não consegue enxergar o que está ali. Então, a primeira coisa é
O ideal que a gente está acostumado, faz uma oraçãozinha qualquer, nem que fala assim, ah, meu Jesus, eu estou aqui. Você sabe que uma frase já chamou, já deu uma ajudada. E começa a fazer todos os recursos, usar todos os recursos que você tiver para se sintonizar com os bons espíritos, que eles vão ajudar, com certeza. Vou colocar, então, o capítulo 22. Achar ele, achei. Para a gente continuar o texto. Depois a gente comenta mais. No capítulo 22, comentários oportunos. E aí o Miranda começa com um trecho do Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 8. É a pergunta 410. É interessante porque tem a ver com a reunião, né? Que o pessoal assistiu a reunião, todo mundo, e aí o Bezerra ainda fala: olha, tem uns que vão lembrar, outros não vão lembrar de nada, coisa e tal, que nós vamos ver no capítulo agora. E aí o Livro dos Espíritos já fala isso. O Kardec pergunta: dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordamos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam na memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E a resposta é: provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Aí, na 410A, Kardec pergunta: então, de que servem essas ideias, esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? E a resposta a essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então é isso que eles comentam. A gente vai ter uns conselhos, umas conversas e tudo. Não vai lembrar, lembra que a gente já comentou sobre o sono, né? Que aí o sonho, tá a pessoa falando do sonho, mas no momento correto, que a situação correr, acontecer que a pessoa usaria aquele conhecimento, ela vai, não é que ela vai lembrar, ah, eu sonhei com isso, pode ser até que lembre, mas ela vai lembrar de como ela pode reagir. Ela vai ter aquele impulso de reagir da maneira que ela foi orientada, entendeu? Então, tem muitas vezes que a gente acorda, não tem? Comigo acontece muito eu acordar cedo e aí, acabando de ter aquele sonho, aquilo vai sumindo, eu vou lembrando algumas coisas, eu vou querendo lembrar mais e o negócio vai sumindo, parece que está fugindo da gente a imagem e não consigo lembrar. Daqui a pouco eu não lembro de mais nada, não lembro nem de uma figura que tenha aparecido, uma pessoa que tenha aparecido. Porque logo que acorda, as coisas vão sumindo, exatamente como ele fala aqui e como fala aqui em cima, que vem, que apesar dos esforços que passamos para retê-las, elas vão se apagando na memória. E isso acontece mesmo. Então vamos começar aqui agora o texto desse capítulo, que é no dia seguinte. Porque o que aconteceu ali nos outros capítulos? Já tinha tido uma reunião durante eles todos encarnados no plano, né, no centro espírita mesmo, ali, todo mundo na vigília. Aí eles dormem, todos vão ser levados para a reunião, os mesmos espíritos, à noite. E agora estamos no dia seguinte. E que acordaram, coisa e tal, e os membros do grupo que participaram da reunião traduziam suas impressões de maneira diversa, cada um vai lembrar de um jeito. Somente o médium Joel, que conservava lucidez quase total das ocorrências felizes. O casal Santa Maria não lembrava de detalhe algum, não recordava, exceto de que participaram de uma reunião. Revelavam, no entanto, excelente disposição interior e um otimismo inusitado. Dona Margarida narrara à senhora Sobreira que sentia leveza, qual se lhe houvessem sido extraídas amargas impressões que a deprimiam. O coronel Sobreira despertara animado. Acreditava haver dialogado com o venerando Bezerra e recebido preciosos informes sobre o tratamento da obsediada. Não conseguia coordenar os esclarecimentos. É a mesma coisa, ele não conseguia nem esclarecer, mas ele não conseguia coordenar. As imagens difusas na memória pareciam prestes a tomar contorno e pronto diluiu-se. É exatamente o que a gente está falando. Rosângela, por sua vez, acordou com a presença de Esther vigorosamente assinalada nas lembranças da véspera. Aí ela foi trabalhar, chegando no hospital, foi imediatamente ao pavilhão em que a jovem se encontrava internada. Conseguiu aproximar-se da moça, que se mantinha no leito, aí foi saudando-a com cordialidade. E Esther respondeu com breves palavras e apresentou os olhos grandes, imersos em lágrimas.
Desaparecer a expressão de ferocidade que ela tinha, né? Ela voltava a ser uma jovem assustada, jogada a um singular local sem maiores explicações. Rosângela perguntou-lhe, estimulando ao diálogo: Sente-se melhor hoje, Esther? E ela respondeu: Sim, sinto-me confusa, cansada, tenho medo, tudo isso me parece um pesadelo. Eu sairei daqui? E a Rosângela fala: É claro, muito em breve. Você está realmente melhor. Necessita cuidar-se, alimentar-se, a fim de alegrar seus pais. A Esther fala: Eu tenho pais? Se tenho, por que não me visitam? Você os conhece? Só lembro de um homem desejando matar-me. Logo depois ele se transforma num mancebo muito belo que luta com um padre perverso. Eles vão matar-me, eu tenho medo. Acuda-me. A gente vê que é com uma menina com 15 anos, né? De tanto que a loucura foi estragando o pensamento dela, né? A mente dela já estava lembrando nem se tinha paz agora. Eu estava começando a ter lucidez, mas já ainda estava muito afetada. Então, aí nesse momento que ela começa a falar que está com medo, né? E lembrou dessa história, ela com a mente abalada, divagou e por um momento voltou a perder o contato com a realidade. Rosângela buscou acalmá-la, sugerindo ideias agradáveis. E aí ela não teve dúvida. Esther recobrava a lucidez, que começou a lembrar, né? À noite, após a sessão de estudos doutrinários no centro, o coronel Santa Maria convidou o doutor Albuquerque, a senhora e a Rosângela, o casal Sobreira e o médium Joel a um lanche na sua residência, quando desejava ouvir os amigos em torno dos planos delineados. Ele está lembrando dos planos daquela reunião que foi durante o dia. Não é aquilo que aconteceu na madrugada. Ele só está lembrando porque ele comprometeu que ia ajudar, né, a mãe e a irmã do Matias, porque aquilo ali foi uma reunião mediúnica, e teve psicofonia, e aí ele conseguiu, né, falar com eles, com o Matias, inclusive. Então, concluída a reunião, chegados ao lar dos Santa Marias, o coronel expôs: A reunião de ontem foi uma incomparável bênção de Deus. Consciente do que me cumpre fazer, necessariamente informado da localização de Dona Abigail e Josefa, pretendo visitar a cidade de Salvador, numa tentativa de fazer alguma coisa por ambas. Não me ocorreu, porém, ideia do que me compete fazer por elas. Posso ajudá-las monetariamente com algum recurso? Será isso bastante? Orando hoje, resolvi confiar na inspiração dos bons espíritos, face a decisão a tomar no momento próprio. Então, a gente frisou bem aqui porque ele usou o recurso correto, né? Aí o Sobreira vai falar: O essencial, meu amigo, são os seus propósitos de amizade e cooperação. Nesse sentido, a prescrição evangélica é clara: fazer o melhor da nossa parte. E aí o Joel vai continuar. Tem razão. Forrados pelas intenções superiores, defendemos-nos dos ataques negativos de qualquer procedência. A incompreensão que surge não deve nos abater o entusiasmo. Naturalmente, o seu gesto causará uma compreensível suspeita por parte da sofrida senhora e de sua filha, cujo clima em que vivem não é o da cortesia e da gentileza exatamente. Parece-me que a honestidade que o caracteriza irá convencê-las, mas não de imediato, que eu considero perfeitamente normal. Além disso, o caro coronel, como está informado, não agirá a sós. Está lembrando a ele que ele está amparado, né? Vai ter as inspirações. Então, o Joel fala para ele: não agirá a sós. E aí o coronel fala: muito oportuno as suas ponderações. Sinto-me aliviado. E aí, com essa história, aí a Margarida viu um jeito de perguntar para o Joel: Joel, recorda-se das ocorrências da última noite? Da minha parte, somente ficaram uma sensação de paz, um alívio imenso, permanecendo comigo ao despertar. Poderia o irmão, mais treinado em tarefas de tal magnitude, esclarecer-nos algo? A interrogação da senhora recebeu o apoio de todos, todo mundo estava querendo, né? Porque estava cada um lembrando menos que o outro. Então, recebeu o apoio de todos que se encontravam interessados em anotar apontamentos novos, adicionar esclarecimentos e preparar-se como conveniente para futuros cometimentos. Joel, inspirado pelo benfeitor Bezerra, que participava espiritualmente do encontro, estava lá na casa, vendo como é que eles ficam acompanhando, né? A gente pensa: não vai vir acompanhando de perto o tempo todo. Você vê que conta que o Bezerra e o Miranda, né? O pessoal todo, o tempo todo junto da família, dando suporte, orientando, inspirando. Então ele vai inspirar agora o Joel e o Joel vai fazer um resumo, apresentando correlações nos fatos, aclarando pontos obscuros, narrando as malogradas experiências dos envolvidos na questão supliciante. Ao concluir,
Rosângela solicitou permissão para relatar seu encontro com Esther no hospital, né? E os pais receberam a notícia com lágrimas de júbilo. E aí o médio Joel agora vai trazer as palavras, com fidelidade às palavras do Dr. Bezerra, que vai sugerir que Esther fosse transferida do frenocômio em que se encontrava para um hospital em que pudesse receber assistência geral. E nesse hospital que ela estava, né, ela estava, até a Rosângela fala, e eles também falam, né? Não estava recebendo atenção, nem medicação correta, era um hospital meio daqueles que recebe dinheiro e não faz o seu trabalho, né? E aí ela está sugerindo que ela seja transferida para receber uma assistência geral para cuidar da saúde dela, né? Na verdade, agora já mais o corpo, a mente, né? Ajudando-a no restabelecimento da saúde. Quando o coronel retornasse da viagem, ele continuou sugerindo ali, seria oportuno trazê-la de volta ao lar definitivamente. A medida desintoxicaria dos fluidos deprimentes do local que estava, desse hospital, né? Que ela estava lá, que esse hospital ele causa muito isso, essa, jogava essas, mostrava, né, esses encarnados lá, aquela energia péssima, então vai ter essa desintoxicação desses fluidos deprimentes e ia facultar uma nova convivência com a genitora, com a mãe dela, e expressivos resultados para seu estado geral. Miranda continua falando. Miranda não, agora o Bezerra está falando pelo Joel, né? Inspirando o Joel. As atividades espirituais, a benefício de Matias e Esther, prosseguiriam inalteradas. Aí foi uma emoção, né? Porque o Santa Maria nem contava com isso. Então foi uma emoção incontida, se apossou dos genitores da enferma, foi comovedora. Pai, com a voz embargada, exclamou: Louvado sejais, meu Deus! Já não esperávamos essa aventura, acostumados como nos encontrávamos ao rigor da lei. Não temos palavras para vos agradecer. Aí o Joel fala: Severa nosso benfeitor, que a lei é sim, de justiça, mas que a justiça de nosso Pai se chama amor. E aí, quando se dispersaram os companheiros encarnados, o Miranda vai perguntar para o Bezerra: Bom, já que os participantes, desde que os participantes da terapêutica do mergulho no passado não iriam guardar lembrança, por que a presença deles na reunião? Tá? É o mesmo questionamento que teve lá antes, né, no livro dos Espíritos. Aí o Bezerra fala: Miranda, nenhuma experiência, mesmo as não recordadas, se perde em nosso cabedal de aquisições pessoais. O importante, no caso, não é recordar o erro, mas libertar-se dele, expulsando o débito praticado dos painéis da alma. Os assuntos perniciosos, que são sepultados sem a elucidação que os anula, ressurgem, quando menos se espera, em forma de ansiedade, frustração, receio ou insegurança. As impressões do ódio, quando sufocadas por falta de oportunidade de serem diluídas no amor, geram enfermidades que afetam o corpo e a mente. Procedendo ao manifestar das lembranças, programamos uma psicoterapia de grupo, realizando uma catarse verbal, com que desarmamos as ciladas da ira, despindo as personagens da vingança, cujos braços fortes são a traição e a sombra. Os nossos atos são os nossos benfeitores, ou perseguidores cruéis. Imperioso libertar-nos do mal que existe dentro de nós, a preço de honesta reabilitação. Fazendo nossos amigos recordarem-se das causas anteriores que os afligem hoje, propiciamos-lhe a possibilidade de se enfrentarem uns diante dos outros, sem ardilosidades nem desculpismo vulgar, aquilatando cada um a inutilidade de conduzir ácido e lodo nos depósitos da alma, queimando-se e manchando-se eles próprios inicialmente. A recordação total, no entanto, para alguns na esfera física, não treinados para a vida nos dois planos, constituiria aflição e distonia desnecessárias. Daí a recordação do Senhor, facultando-lhes o esquecimento. Crianças espirituais, está chamando a gente, né, de crianças espirituais, muitas pessoas procuram informações das coisas negativas, que passam depois a carregar sem forças, como tormentos que poderiam ter evitado. Enquanto se procedia à execução dos planos futuros com a família de Matias, aí agora acho que é o Miranda que está comentando, quanto ia procedendo esses planos futuros, ele foi totalmente desvinculado ao psiquismo da Esther e mantido em tratamento cuidadoso
de adaptação à nova fase no próprio centro espírita. E o capítulo termina aqui, aí vamos para os comentários, né? Primeiro comentário que alertaram lá é o coronel falando que ele orou para tomar a decisão. Ele quis confiar na inspiração dos bons espíritos. Como é que a gente vai ter a inspiração dos bons espíritos? Fazendo uma oração e entrando em sintonia. E aí ele toma a decisão já, não a decisão no momento próprio, mas já inspirado, entendeu? Então, assim, aqui ele foi alertado que isso já foi um bom conselho para todos nós, né? E quando fala nas crianças espirituais, as pessoas procuram informações, aqui eles comentaram no sentido das pessoas que vão fazer terapia de regressão para poder ver o que era, o que foi, o que não foi. Aí o que acontece? Isso aí tem que ser uma causa muito séria, porque, primeiro, que por curiosidade não é para fazer nada, né? E segundo, que a pessoa, às vezes, como ele coloca aqui, se informa de coisa negativa, aí começa a carregar aquilo depois e não tem nem força, porque vai, às vezes, se tornar um tormento pior. E aí o comentário foi que não devemos procurar saber nossas existências anteriores. Para saber que tipo de pessoa nós fomos, é só examinar as nossas tendências. Para isso, precisamos praticar o autoconhecimento, a fim de conseguir identificar melhor as nossas disposições. Então, a gente consegue descobrir bem assim, eu sou um espírito que é manso, tranquilo, né? Ou sou um espírito que já vivia causando encrenca. Só na hora que você começa a fazer o seu autoconhecimento, e você vai prestar atenção no que você, nas suas reações, suas tendências, suas disposições, aí que você vai começar a entender e aí você vai saber, devo ter sido, né? Se eu não sou calminha agora, com certeza não era calminha antes, porque isso aí a gente sempre lembra, nós estamos na nossa, nesse momento agora, na nossa melhor encarnação, fazendo nosso esforço para nos melhorar. Então, olha as suas tendências. Olha as tendências que aí você percebe, irmão. Eu devo ter sido um espírito bem assim complicado nesse sentido, nesse outro, porque eu ainda estou trazendo isso comigo aqui ainda. Então você já percebe o que pode ter para trás, né? Então vamos lá. Quem tem reflexões aí fazer, comentários, falem. É interessante, né, Su, que o mentor ele destaca, né, ele frisa bem isso, que se não for útil para o espírito, né, ele não vai lembrar, né, do passado, né? Até, né, como a gente viu aqui, né, o Coronel Santa Maria não lembra, né, a esposa dele, a Esther principalmente, né? Imagina se a Esther lembrasse da outra encarnação na vigília, né, da vida. Talvez comprometeria muito mais o estado dela, né? Então, né, tudo providenciado. Já seria louca há mais tempo, né? Que ela já fosse lembrar dessa confusão toda. Nem tem como, a gente sabe que tem que ter o esquecimento. Aham. Mas ele fala aqui, porque ele comenta, ele Providencial, fala né? que ele faz recordar dessas causas para poder a pessoa, nesse momento que eles conversaram lá, isso vai ficar. Olha, gente, a gente lembra, tudo que a gente pensa, fala, tudo fica no nosso perispírito. Então, eles não podem não lembrar de nada, mas está gravado no perispírito. Tanto aquela discussão, o momento que um viu que eu errei, o outro errou também. Então você vê que você tem a sua responsabilidade. E aí fica esse negócio, isso fica guardado. Tipo, opa, fiz, não deu certo, não vou fazer mais. Né? Aquela história que a gente aprende com o erro, grande maioria das vezes. Então, nesse momento que ele fala aqui, que ele colocou, ele fala, fizemos recordarem das causas anteriores, que afligem eles hoje, porque essa possibilidade de se enfrentando um ao outro. E agora, lá no plano espiritual, que quando aparece o espírito está com a consciência aberta, sem ardilosidade, sem desculpismo, cada um mostrando ali para parar de ficar, né, guardando esse ácido, esse lodo na alma. Então aí vem a misericórdia de Deus, no caso, para facultar o esquecimento, porque muitos que se souberem essas coisas, como a Ia está falando, vai constituir aflição e distonia desnecessária. Não é necessário ter essa lembrança, não vai ajudar em nada, né? Então é isso que ele quis falar. Isso é A interessante. gente acorda, né, que lembrar o sonho não lembra, né? Então, tem um motivo para É. isso, né? E aí, o pouco que tiver que lembrar, às vezes vai lembrar no momento que precisa, né? Que ele fala, no momento que você estiver numa situação Tem ao aquela longo que ia inspiração. acontecer,
já estava mais ou menos, você vê, os espíritos sabem que elas estão armando quem vai vir pela frente, né? A gente sabe que tem a programação, eles também têm noção do que a programação vem. Então, num dia que, por exemplo, vai acontecer um acidente, que alguém que vai da família vai ter problemas ou vai falecer, seja o que for. Isso tudo, ele já começa, a pessoa às vezes está sendo preparada, em alguns momentos, já num sonho. Falou com a pessoa no sonho. Olha, cuidado, que agora você vai ter umas provas pela frente, coisa e tal. Então, é aí comentar alguns conselhos. Nesse momento, a pessoa acaba tendo uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade, porque alguma coisa passa na cabeça dela que a tranquiliza, sabe? Como não é uma coisa tão surpresa, já passou no momento na noite. Então, aí a pessoa só vai lembrar na hora que acontecer. Mas não vai lembrar que sonhou. Vai lembrar, assim, vai sentir aquele negócio no momento que a coisa está acontecendo. Né? Vai sentir aquela calma, ou vai sentir um conforto, um acolhimento, né? Quem quer falar? Saia, Pedro. Com a mão levantada. Pedro, Oi, no caso sou eu, desculpa, eu tava ah, tendo dificuldade para abrir o microfone aqui. diz. Não, é só comentar sobre essa parte que o Coronel Santa Maria fala. Ele faz uma oração e pede o direcionamento do que seria melhor ele fazer. Que é algo que a gente muitas vezes não faz e quando faz, não escuta. Porque às vezes a gente pede que seja feita a vontade do Pai, mas às vezes a vontade do Pai não agrada tanto, a gente não quer mais tanto fazer assim. Mas quando a gente escuta, acaba dando certo, mas quando a gente acaba teimando e querendo fazer por escolha própria, geralmente não sai legal. Você deixa a vontade do pai, mas tem que ser igual a sua vontade. Não pode ser que seja feita, mas que seja igual a minha, porque senão eu não vou gostar da história, né? Então, tu vê que ele, como é que ele mudou, né? Do coronel, do primeiro capítulo para agora, né? Antes, ele tá mais consciente que muitos espíritas de 30 anos que às vezes, ele teve a reação do pouco tempo que ele está sendo, né? Ele mostra que a história não passou nem um ano, gente, pelo que eles colocam aí, né? Tá ao longo, vamos dizer, tá ao longo de um ano, mas pelo que mostra aí no livro, não tá nem vai acontecendo isso nem durante um ano. E ele já com essa é mais que tipo automático que saiu dele. Ele pensou e aí ele já saiu, vou orar. Quer dizer, o cara não pensava em nada, queria fazer oração achando que Deus tinha que atender, porque já que ele estava indo na igreja, coisa e tal, né? Então você vê a diferença, como é que a pessoa aprende quando ela quer, né? Ela aprende, se esforça com uma boa vontade, e ela se esforça e ela acaba mudando, sim, muito o pensamento. Sandra quer falar? Mas não foi só aprender, ele não aprendeu só porque ele quis, né? A barra foi pesadíssima, Foi né? a paulada. Aquilo ali, aquilo ali não é para qualquer um, não, né? Não é para qualquer um. Então, assim, não foi uma coisa assim só pela vontade dele, né? Foi um sofrimento, muito sofrimento. Nossa. Aí foi colocado para a gente também que ele, desse grupinho todo aí, ele era um dos que estava mais assim, vamos dizer, mais dócil, né? Porque não só a Margarida, mas os outros estavam ali, a Esther revoltada, mas ele mesmo tendo feito o que ele fez, ele estava dócil, pronto para ajudar, porque ele foi modificando assim, facilmente, no sentido de que ele aceitou, o outro amigo contou que teve a mesma coisa com o filho. Se fosse uma pessoa assim, ó, não ficava, não, eu não acredito nisso, né? Mas ele foi abrindo a brecha, porque no fundo aquela história estava encravada no espírito dele, né? E ele É, né? Ele que foi o culpado de tudo. Então, na verdade, é, ele com a filha. Então, agora, nesse movimento dele, ele foi bem dócil. A menina não teve nem chance de ter nem reação, porque foi logo ficou, né, logo desequilibrado. Mas, sim, ele foi aprendendo o sofrimento. É que a gente fala, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. E ele conseguiu pela dor. Pela dor. ele foi pelo amor e pela dor, né? Exatamente. Porque foi Ele foi pelo pela amor dor por e aí ela, né? E pela transformou dor, né? Ele foi pelos dois, né? pelos dois. Começou na dor, mas depois. Amaciaram ele, né? Fala, Sandra. É, nós somos vistos, né? Desculpa. Nós espíritas somos vistos como pessoas que exaltam, né, a dor, o sofrimento.
Mas eu acho que o Espiritismo traz essa compreensão, né, de quanto é valioso esse recurso no nosso atual nível de evolução, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa sentir tudo isso, precisa viver tudo isso para conseguir essa transformação toda, né? Esse, é, esse personagem central, esse coronel, né? Ele estava sofrendo, né? É, a consequência daquilo que ele fez, mas principalmente ele estava completamente disposto a mudar, né? Então, assim, ele assumiu numa outra vida essa disposição. Agora eu quero fazer tudo certo. E isso norteou, né, a vida dele, né, no exército, né? O erro que ele cometeu com o Matias foi meio fortuito, né? Porque assim, ele esqueceu, né? Talvez ele tivesse atentado melhor, né? Muita coisa não teria acontecido, mas de qualquer maneira, né? É, né, a dor, ela traz um recurso de transformação enorme. Enquanto a gente não percebe, né, a consequência, né, daquilo que a gente escolheu anteriormente, a gente não se dispõe a essa transformação tão profunda. Então, e aí você está falando aí também, ele teve essa transformação também, né, com isso tudo que aconteceu, mas ele estava predisposto. Então, aí você vê como é que ele vai, ele fala dele no exército e tudo, aí que nós comentamos aqui. Mas tem coisas da vida anterior, mas tem que passaram que não tem jeito, você vai ter que passar. Mas nessa existência ele teve uma imprudência, né? Ele pegou, não deu aquele, vou guardar isso aqui, porque se o garoto morrer, coisa e tal, né? Ele não teve aquela atenção. E que eu até já comentei com vocês, e pela história toda, se o menino pediu para tomar conta da mãe e da irmã, que já eram amarrados junto com o coronel, com a Esther, com todo mundo, quando o Matias morresse, ele ia dar um jeito de dar apoio, e elas não passariam porque elas passaram. Só que com tudo isso, pela própria falta de atenção dele, ou seja, que foi que nós comentamos antes, no outro texto, né? Que foi, pode ser da sua existência agora, né? Prudência, você não pensa que tudo vem quero falar, né? Entenda que tudo vem dos infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromisso de ontem, porque nós agravamos e melhoramos nossa situação. Então, no caso dele, especificamente, foi bem isso. Ele simplesmente, nessa existência, teve essa vacilada, vamos dizer, mas todos acabaram se encaixando tudo pela ajuda, né? Porque aí foi uma ajuda do pessoal do lado de lá com o de cá, porque senão, se ele não tivesse ligado aí no espiritismo, o negócio ia ficar feio pro lado deles. Mas lógico, porque talvez aí eu não sei se vai aparecer ainda alguém que estava intercedendo de fora, que eu não lembro, que faltam só 2 capítulos, mas tudo isso foi arrumando aos pouquinhos, foi se ajeitando, no caso, por conta já da, da ajuda que essa família ia ter. Então, assim, a gente está vendo que eles estão tentando fazer o melhor, como o próprio coronel que ele sempre foi correto, né? Fazia lá as coisas na guerra e tudo sempre foi correto. Tanto que o pessoal primário, ele foi, então, é justo. Ele mesmo falava, eu gosto de ajudar, de fazer da maneira correta, mais justa. Ele não achava que, por isso mesmo, ele achava que não merecia ter passado o que passou, né? Mas ao mesmo tempo, depois ele amassou, porque não é bem assim. E as outras coisas, né? Na outra existência. Aí depois, quando ele vê que o erro, inclusive, foi dele, ainda ficou mais, o rabinho mais entre as pernas ainda, porque foi vacilada dele dupla, né? Então, assim, é uma história bem legal, assim, bastante experiência para gente, né? E essas experiências, tanto que tem da vida anterior, dessa existência, a gente tem que ficar atento a tudo. Mostra que quanto mais acontece essas coisas, mais a gente precisa prestar atenção. Então, não viver largando, aproveitando a vida, que é assim, e só aproveitando a matéria, e tem que aproveitar, fazer. Tem que viver sempre olhando cada passo que você dá, se você está caminhando corretamente, entendeu? Vigiar se você está dentro da lei de Deus, se você está seguindo o roteiro de Jesus, porque só aí, já com isso tudo, a gente leva umas cacetadas, cai uns buracos, leva a tomba, porque a gente tem que passar por isso, que dirá a gente quando não está prestando atenção em nada. Quer dizer, está desligado, aí depois reclama. Ah, minha vida, isso, coisa e tal. Então, aqui, que mais que
desse textinho aqui eu não tenho mais nada para falar. Vê se vocês têm mais algum comentário aí. Porque do texto de hoje já terminamos, os dois. Quem tem mais algum comentário ou pergunta? E hoje a gente está terminar mais cedo mesmo, porque realmente o texto era pequeno. Olha que eu fiz um resuminho, mas um resumo simples, né? Então, ainda acrescentando. Vamos terminar por aqui, vocês que sabem. Carla quer fazer a oração? O último comentário? Vamos lá, vamos encerrar então? Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa noite de estudos, de tanto aprendizado, de tantas informações importantes para nos auxiliar, vinda dos bons espíritos. Agradecemos a todos os irmãos da espiritualidade por essa oportunidade de aprender, que nós possamos ser capazes de servir com esse nosso aprendizado. Muito obrigada, Jesus. Que estejamos na próxima semana aqui reunidos novamente. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas semana que vem nós vamos tirar umas férias. Vou deixar lá no grupo que agora temos 2 semanas de férias, porque eu vou estar aqui com a criançada aqui em casa, então são 2 semanas sem nosso estudo. Aí na primeira semana de fevereiro a gente retorna, mas não vamos acabar, porque o capítulo acho que é meio grandinho, mas vou tentar, vamos ver se a gente consegue. Na primeira, que vai ser dia 7 de fevereiro. Aí depois vem carnaval. Como o Brasil só funciona depois do carnaval, aí nós vamos entrar na nossa rotina a partir do dia vinte de fevereiro. Mas no dia 6, 7 não, 7 é quarta. No dia 6 de fevereiro a gente volta. Aí a gente não vai fechar os 2 capítulos, porque eu não sei o conteúdo. Eu vi, parece que o conteúdo, as folhas, tem bastante folha, mas não sei o que está ali dentro de historinha. Então vamos fechar. Ou a gente fecha tudo no próximo, no dia 6, ou a gente vai deixar para o dia 20 de fevereiro, e daí a gente começa, terminando esse, o Trama de Destino. Eu logo seguir na semana, para a primeira semana que a gente tiver agora de fevereiro, já vou mandar para vocês o PDF do outro livro, para vocês já irem dando uma olhada. E eu já vou até ler ele na viagem amanhã. Tá bom, gente? Então, 2 semaninhas de férias, voltamos dia 6 de fevereiro, terça-feira, tá? Vou Tá botar lá no bom, grupo para ficar escrito. Falou, gente. Beijo boa para Boa noite noite, para Boa vocês. noite, gente. gente. até Boa dia noite. 6. Tchau. Boa Tchau. Boas noite. Uma boa férias. noite a Isso. todos. Obrigado. Boa Tchau. viagem. Tchau.